Você já ouviu falar de teologias dentro da teologia cristã? É o que veremos agora neste vídeo aqui no Palavra de Fé, salvos pela graça. Graça e paz a todos, sou o pastor e professor Robson de Magalhães e neste vídeo eu quero falar acerca das teologias. Sim, teologias no plural, mas eu quero agradecer a você que acompanha o Palavra de Fé, você que deixa aquele like, aquele comentário, e caso seja você, primeira vez, um novato ou uma irmã em Cristo, ou um irmão em Cristo que esteja assistindo a um dos vídeos do Palavra de Fé, já se inscreva e faça parte deste projeto semanalmente. Estarei aqui promovendo vídeos teológicos ou pregações para poder abençoar a tua vida. Neste vídeo nós vamos continuar com esta magnífica obra de Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Filosófica e Histórica. É uma introdução à teologia e filosofia cristã. É uma obra que eu sugiro a você para adquirir. Você tem que ter esta obra na sua biblioteca, porque com certeza ela vai te ajudar a amadurecer dentro da teologia cristã. Bom, a teologia cristã é uma disciplina acadêmica como outras disciplinas. Eu vou fazer aqui uma analogia acerca do direito. No direito, quando você estuda direito, há várias ramificações do direito, como direito penal, direito administrativo, direito tributário, direito militar, tantas áreas. O direito é como um tronco, e desse tronco tem ramificações em que o estudante de direito ele vai se especializar em uma determinada área. E outras disciplinas da mesma forma. O médico tem o médico pediatra, o ortopedista e assim sucessivamente. A teologia é a mesma coisa. A teologia cristã tem várias ramificações importantes. É por conta disso que nós estudamos teologias e sempre percebemos que há livros e autores que nós nunca ouvimos falar. Bom, Alistair McGrath aborda as muitas teologias que eu quero aqui simplificar para você, para poder te ajudar a escolher qual área você deseja se especializar dentro da teologia. Bom, a primeira teologia que eu quero abordar é aquela que você conhece e a grande maioria dos teólogos conhece, que é a teologia sistemática. A teologia sistemática abordada por Alistair McGrath é aquela teologia em que nós trabalhamos com os pontos cruciais da teologia cristã, aquelas que as pessoas conhecem como a pneumatologia, a soteriologia, a eclesiologia, ou seja, nós pegamos a Bíblia Sagrada e aglutinamos, organizamos os textos que falam do mesmo tema e nós criamos uma doutrina obviamente cristã. Pneumatologia, todos os textos que falam acerca do Espírito Santo, nós organizamos tanto os textos do Antigo e do Novo Testamento e criamos ali a nossa teologia dogmática, a nossa teologia sistemática, aquela teologia que todos os cristãos verdadeiros e sinceros professam, que a terceira pessoa da Trindade, que o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo faz parte deste Deus trino e eterno que salvou as nossas vidas. A segunda teologia é a teologia bíblica. A teologia bíblica surgiu há 3 séculos atrás, e a teologia bíblica é importante, porque diferentemente da teologia sistemática, a teologia bíblica trabalha com o livro em todo. Exemplo, vamos pegar a Epístola de Tiago. Estou fazendo aqui, tá uma bagunça, a minha monografia no mestrado. Quando se trata da teologia bíblica, nós estudamos quem escreveu, quem são os destinatários e que data, as condições demográficas e geográficas, qual é o contexto que esta epístola foi escrita, qual é a finalidade, o conteúdo desta epístola. Portanto, a teologia bíblica trabalha com o contexto do livro como um todo. A terceira teologia é a teologia filosófica. Sim, a filosofia é estudada dentro da teologia. Por qual razão? Porque a filosofia faz muitas perguntas e a teologia sempre responde. Antes do século 6 a.C., o pensamento filosófico era um pensamento mítico, de mitos.
não tem nada a ver com mentiras. Na verdade, o pensamento mítico significa que a maneira de se pensar sobre todas as coisas eram respondidas pela parte mística, sobrenatural, o cosmo, a humanidade, toda a criação. Portanto, a filosofia mítica antes do século VI. No século VI a.C., do pensamento mítico foi para o pensamento filosófico científico. Opa, sim, a razão, a ciência passou a fazer parte dos questionamentos dos filósofos. Portanto, saiu desse aspecto sobrenatural para esse aspecto mais natural, tangível, para esse aspecto mais de racionalidade. A ciência passou a fazer parte do pensamento filosófico. Posteriormente, surgiu o período clássico com Sócrates, Platão e Aristóteles. No século II surgiu o gnosticismo, ou seja, a matéria é má e o sobrenatural é bom. E por conta disso saiu tantas heresias no século II e Justino Marte teve que combatê-las. E o último pensamento filosófico que nós conhecemos muito é o iluminismo, e esse pensamento filosófico permeou muito o Ocidente. Portanto, a teologia filosófica pesquisa estas áreas. Você que gosta de filosofia com certeza iria adorar e conhecer mais, se especializar acerca da teologia filosófica. A quarta teologia é a teologia histórica. Pastor Robson, o que é teologia histórica? É bem simples. A teologia histórica, ela estuda os eventos históricos que permearam toda a igreja, desde o século I até o presente século. Bom, há pessoas que defendem que a teologia histórica ela se inicia lá do tempo de Abraão, mas são pontos que são pequenos pontos divergentes que não é muito importante neste momento. O que você precisa entender é que a teologia histórica, ela apenas investiga os fatores e os movimentos históricos que permearam a história da igreja, os debates dos primeiros séculos acerca de quem é Cristo, a dupla natureza de Cristo, quem é a Trindade, como podemos explicar a Trindade. Nesse caso, louvado seja Deus pelos pais capadócios. O grande cisma que ocorreu no ano de 1054, a divisão da igreja do Oriente e do Ocidente, os grandes movimentos morávios, puritanos, o grande despertar na Nova Inglaterra, o movimento pentecostalismo até o presente século. Portanto, a teologia histórica estuda como ocorreram esses grandes movimentos, porque são importantes para a teologia cristã. Bom, a quinta teologia é a teologia pública. Aí já vem uma pedra no sapato, porque a teologia pública estuda os eventos sociais que permeiam a nossa sociedade, como a legalização das drogas, a legalização do aborto, o porte de arma, o cristão pode ou não portar arma de fogo. A teologia pública trabalha até que ponto a igreja deve se envolver, ou pelo menos conhecer sobre políticas. Esses debates que teve durante toda a era da igreja, acerca da escravidão, acerca do trabalho da mulher, acerca do salário diferencial entre homens e mulheres. Portanto, a teologia pública trabalha com este ramo, trabalha com esses setores, é um setor bastante espinhoso. Bom, perceba, portanto, que há tantas e tantas teologias. Eu quero finalizar com a teologia espiritual. John Owen, o grande puritano, lendo o livro sobre o triunfo sobre a tentação do pecado, é uma área de teologia que trabalha com a parte de devoção. Os puritanos, eles foram muito devocionais, com essa parte de oração, leitura bíblica, a nossa espiritualidade. Portanto, alguns textos bíblicos que falam acerca de espiritualidade, de fervor, de nossa doação nesse aspecto sobrenatural a Deus. A teologia, portanto, a sexta, porque tem mais teologias. A teologia espiritual trabalha com esse aspecto metafísico da humanidade em relação em seu contato com Deus. Perceba, portanto, que a teologia cristã tem vários ramos, tem várias fontes, vários lugares que você pode trabalhar, conhecer e se especializar. Portanto, por mais que você leia, por mais que você estude, sempre haverá espaço para mais conhecimentos. Bom, quero sugerir mais uma vez Alistair McGrath,
Este livro de 700 páginas é um livro sensacional que vai te ajudar muito a estudar tantas outras teologias que surgiram na história da igreja. Bom, já deixa o seu like, meu muito obrigado, Deus te abençoe e até semana que vem em mais um vídeo teológico aqui no Palavra de Fé, salvos pela graça. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e o teu ministério. Forte abraço!